Gente, eu quero convidar vocês para ler a Bíblia comigo, no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 18. Capítulo 1, versículo 18. A gente está aqui conversando sobre o Natal escondido. Esse é o tema dessa série, que nada mais é do que um resgate do verdadeiro sentido do Natal. No calendário cristão, isso se chama período do Advento. Nosso grupo de pais aqui da igreja, o pessoal estava trocando aí mensagens sobre preparação para o Natal, esse Advento, essa preparação para a chegada do Messias. É esse o sentido do calendário cristão do Advento. O Messias está chegando, o Messias está para nascer. E a gente vai preparando o coração para esse grande momento, vai preparando o coração para essa chegada. E a gente está conversando sobre isso. Eu quero ler agora Mateus com vocês para a gente falar sobre os pais de Jesus, ou sobre os homens que antecederam Jesus, especialmente o pai terreno de Jesus, vamos assim dizer, José. Olha só o que diz, Mateus 1:18. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e você deverá dar o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus significa o Senhor salva, ou um dos sentidos, é uma variação do nome de Josué. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamarão de Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado. Recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu luz a um filho. E ele pôs o nome de Jesus. Pai, que o teu Santo Espírito, Senhor, fale na nossa mente e aos nossos corações, por meio da tua palavra. Amém. Existem muitos milagres em volta de Jesus. E muitos mais realizados por Jesus. Talvez a gente fique muito marcado e mexido quando Jesus ressuscita a filha de Jairo, que estava dada ali como morta. Quando ele ressuscita Lázaro, já de 3, 4 dias. Quando ele multiplica pães e peixes e alimenta uma multidão. Ou quando ele cura um leproso, um paralítico, um cego. Ou mesmo quando ele ressuscita. Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E a gente pode pensar: uau, esse é Jesus. Tinha todo esse poder. Ele ainda acalmou a tempestade, as ondas bravas lá no mar da Galileia. Mas talvez o mais marcante dos milagres possa passar batido por nós. Mas não deve passá-lo, especialmente no Natal. E eu diria que um dos grandes milagres de Deus e de Jesus é a encarnação. É o fato dele ter encarnado, sendo um Deus tão grande, tão poderoso, Criador soberano do céu e da terra, ter encarnado
a partir do ventre de uma mulher. Para nós hoje, de uma menina, já que Maria teria engravidado ali entre os 14 e 17 anos. Então, pensa nisso. Pensa nesse milagre de um Deus que toma forma humana, de um Deus que encarna, de um Deus que se reduz a um bebê, de um Deus que foi uma criança, tal qual as nossas crianças aqui, correndo, deitando, pulando, de um Deus que foi bebê, tal qual a bebezinha ali que está no colinho do vovô, que faz xixi, cocô na fralda, que precisa de aleitamento materno, ou quem sabe de mamadeira. Pense no milagre de um Deus que se reduz a essa forma. Eu lembro uma vez de participar de um debate, eu lembro que era sobre o filme A Cabana, o livro A Cabana. E era um debate assim, e tinha um cara muito intelectual. Ele era especialista no pensamento de Kierkegaard, que é um filósofo dinamarquês, existencialista e tal. E ele falando e comparando a Cabana com Dostoiévski, com C.S. Lewis e com referências literárias cristãs, e falando que a Cabana era muito fraca a literatura diante desses grandes autores. Mas assim, eu achei que foi um papo que foi intelectual demais para a noite, sabe? Porque era um bate-papo assim na igreja. Mas o pastor que era doutor lá, ele voou longe. E aí, eu tinha ido ao banheiro, e do meu lado estava o pastor Ariovaldo Ramos, que estava naquela mesa, e eu falei assim, o negócio foi bom, mas voou alto assim, né? Foi um negócio assim. Aí ele falou assim, reduzir-se mesmo é só para Deus. Rebaixar-se, se auto-rebaixar, é uma coisa que o ser humano não consegue fazer muito. Só Deus consegue. E é muito louco isso, né? Pensar num Deus que sabe tudo, num Deus que pode tudo. Rebaixar-se, reduzir-se a um bebê recém-nascido. A um bebê nascido, gerado como todos os outros bebês, no ventre de uma mulher. Esse é um grande milagre. Esse talvez seja o maior de todos os milagres. Esse é um marco que nos diferencia de todas as religiões e de todas as crenças do mundo. Porque nós somos os seguidores de um Deus encarnado. De um Deus que, sendo Deus, reduziu-se a gente, a bebê, a criança. De um Deus que se mostrou vulnerável. De um Deus que foi perseguido e se refugiou lá no Egito, na África. E depois da perseguição, volta para a Galileia. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. E esse Deus tem família. Tem uma história antes dele. A gente falou das mulheres antes de Jesus semana passada. E hoje eu quero pensar nesses homens antes de Jesus. Homens que para nós são heróis da fé. Mas homens que também foram profundamente falhos. O nosso pai Abraão mentiu, duvidou da promessa divina. Isaac era um sujeito assim, meio molão, assim, nada muito significativo. O Jacó, o próprio nome Jacó significa enganador. Era um sujeito meio mentiroso, meio cheio dos rolos.
enganou o próprio pai na velhice, se passando pelo irmão e etc. Então os homens anteriores a Jesus, o próprio e grande rei Davi, a gente falou aqui sobre ele semana passada. O próprio grande rei Davi, ele toma a esposa de um dos seus soldados mais fiéis, o Urias. E faz com que Urias perca a esposa e perca a vida, porque ele coloca Urias num fronte de guerra para morrer. E essa é uma tragédia das guerras, né? Os poderosos, eles decidem as guerras, mas eles não lutam as guerras. Quem luta as guerras são os jovens soldados. A gente está vendo isso, né? O Hamas está lá, lutando a guerra na faixa de Gaza, mas os líderes principais do Hamas estão no Catar, estão no Irã, estão em outros lugares, provavelmente curtindo uma vida boa. Assim como quem decide a guerra em Israel não está no fronte de batalha. Houveram críticas de que o filho do Netanyahu está estudando na Inglaterra, enquanto os outros tantos jovens estão guerreando. Tem esse elemento as guerras, né? Os poderosos decidem e é o povo que vai para o fronte. E o Salomão, então, que começa a vida muito bem, destilando sabedoria, mas tem uma série de casamentos e de acordos políticos e termina a sua vida muito mal, inclusive oferecendo sacrifício humano ao deus Moloque, que exigia sacrifícios de bebês. Coisa doida, né? Mas esses caras estão aqui na família de Jesus. A gente já falou disso semana passada, o quanto a família de Jesus nesse aspecto era uma família tão problemática quanto a minha e a sua. Mas José é um homem notável. A gente tem que reconhecer isso. E esse texto fala sobre isso. Fala sobre essa coisa de Maria ser a sua noiva, estar prometida em casamento, mas por ter aparecido grávida, José não queria se casar com ela, por uma questão óbvia. A minha noiva parece grávida e não é de mim. Não vou me casar com ela. Óbvio, claro. Fui traído. Essa é a lógica. Mas ele era um sujeito tão bacana que ele decide não expô-la. Ele decide sair à francesa. Anular aquela promessa de casamento no silêncio, numa boa, sair fora da vida dela e deixar ela viver a vida. Por quê? Porque já era tido como adultério, já que a promessa de casamento já estava acordado. E o adultério podia ser tido como pena de morte. Lembra da mulher pega em adultério que é levada para Jesus e já está todo mundo com pedra na mão para matá-la. Então havia pena de morte em Israel para mulheres, na verdade para homens também, ou deveria ser também, para adúlteros em geral, homens e mulheres. Mas para que ela não sofresse uma pena de morte, ou qualquer outro tipo de vergonha pública, ele decide terminar a relação silenciosamente, como se nada tivesse acontecido, simplesmente sair fora da vida dela. Mas aí ele tem essa revelação do anjo, né? E é bonita as revelações dos anjos, né? Os anjos são figuras importantes do Natal. Eles revelam aos pastores, eles revelam aos reis magos, eles revelam a Maria e eles revelam a José. E nesse caso o anjo fala para José: José, não fique triste e pesaroso. A Maria não te traiu, ela está gerando um bebê que foi dado pelo próprio Espírito Santo. Muito doido isso, né? José teve que
ter muita fé para acreditar nessa história. Teve que ser muito temente a Deus para acreditar nesse anjo. Talvez se ele fosse assim, muito ciumento, nem no anjo ele acreditava. Tem caras que têm ciúme da própria sombra, assim, né? Mas um pouquinho de ciúme é bom, um pouquinho. Porque a Cris reclama que eu não tenho ciúme. Então, um pouquinho deve ser bom. De fato, eu não sou ciumento. Mas aí eu falo, é porque eu tenho muita confiança nela. Não em mim, nela. Confiança, né? Por isso que eu durmo em paz. Mas, então José acolhe a revelação do anjo. Então ele já teve uma atitude nobre em não querer expô-la. E ele tem uma atitude nobre novamente de escutar a voz do anjo. E de acreditar nessa voz. De acreditar nessa mensagem, nesse anjo que diz para ele, olha, o que está no ventre da Maria foi gerado pelo Espírito Santo. Então você deve seguir o plano de casar-se com ela. E é interessante porque a descendência de Davi não é de Maria, é de José. É muito louco isso. A descendência de Jesus. E hoje os judeus inverteram essa lógica. Hoje, para que você se comprove como do povo judeu, você tem que ter uma herança familiar de mãe. Porque é o jeito mais fácil, né, de manter a consanguinidade, né? Mas a época do nascimento de Jesus, quem era da descendência de Davi era José, o pai, e não Maria, a mãe. E então José, ele acaba por atender a isso. Ele atende a voz do anjo. Ele reconhece, acolhe e obedece a instrução desse mensageiro de Deus. E ele obedece não só se casando com Maria, mas ele obedece inclusive acatando o que o anjo disse, que o nome dele deveria ser Jesus. Sim, porque era uma prerrogativa do pai escolher o nome do filho. E muitas vezes o nome do filho era o mesmo nome do pai, ou o nome do avô. Essa repetição de nomes era muito comum, até porque os sobrenomes quase não existiam. Então a pessoa ela tinha um nome e aquele nome ficava marcado na família, porque ele se repetia, o pai, o vô, o tataravô, o bisavô tinha o mesmo nome. Então o nome era marcado na história familiar, tanto o primeiro nome quanto a profissão muitas vezes. Ou a região, fulano de tal lugar. Mas José também abre mão dessa prerrogativa de dar o nome, já que o nome de Jesus foi revelado pelo anjo. Ele terá de ser chamado Jesus. Você vai chamá-lo de Jesus. Esse vai ser o nome que você deverá dar para ele, porque esse nome significa que Deus salva. Interessante esse homem que abre mão desse seu direito em obediência. E a gente está vivendo um tempo de muita exaltação dos direitos. E que não é de todo ruim. Alguns amigos já me acusaram de ser um cara dos direitos humanos. Para alguns isso é uma acusação, né? Eu tenho como elogio, mas para alguns isso é uma acusação. Então, ter direitos humanos, direito às liberdades individuais, direitos de estudo, direitos de convivência, direitos de moradia, direitos são ótimos para a gente usufruir, para a gente gozar, para a gente viver. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, para mim, é um texto lindo. Pena que ele não é assim tão praticado como deveria. Mas como ideal para todo mundo viver bem, é ótimo. Mas a gente sabe que há momentos e circunstâncias que a gente precisa
abrir mão dos nossos direitos. E é preciso muita sabedoria e discernimento, porque há momentos em que se faz necessária a luta por direitos. Houveram momentos na história do nosso país que a luta pelos direitos foram fundamentais. A luta das mulheres pelo direito ao voto, a luta pelo direito na redemocratização, a luta por direitos de habitação para quem é sem teto, a luta de direito à reforma agrária para quem é sem terra, a luta por direito à escola, para que todas as crianças tenham vagas e matrícula e escolaridade adequada, a luta por direito a saneamento básico, à luz, à água, a condições de vida adequada, a luta por direito à segurança. Então existem várias lutas por direito em que elas são muito necessárias. E os movimentos sociais e as pessoas que lutaram por isso, nos abençoaram muito nas suas lutas. Mas é verdade que não se vive só de direitos, temos também deveres. E é verdade também que às vezes temos de abrir mão de direitos em função de obediência, em função de algo maior e melhor. A gente estava falando aqui sobre a guerra e como os nossos corações ficam mexidos, né, com essa guerra especialmente, porque trata-se de Israel, trata-se do povo palestino, trata-se desse território tão bíblico. Estava conversando essa semana numa reunião com um pastor luterano lá de Belém, na Cisjordânia. Ele é um palestino. Vive lá, pastoreia a igreja lá, serve lá. E ele dando, né, a visão dele, o orar dele para tudo que está acontecendo nesses tempos. Um homem vivido, experiente, culto. Foi muito interessante ouvi-lo. Pastor Mitre. Ter um outro olhar, e justamente em Belém, nessa mesma Belém onde Jesus nasceu. Hoje é Cisjordânia, território palestino. E a gente ouvindo os relatos dele e pensando, poxa, para que haja uma paz nessa história, me parece que é preciso abrir mão de alguns direitos de um lado e de outro. Porque numa ponta os palestinos dizem, nós temos direito ao território todo, porque nós éramos maiores e estávamos antes aqui. Os judeus dizem, não, nós temos direito ao território todo, porque essa aqui é a nossa terra ancestral. E nós somos a única terra onde nós nos sentimos seguros no mundo é em Israel. Por conta do antissemitismo, por conta de uma série de coisas e tal. E eu estou mais ou menos aí com a turma do meio, que acredita, olha, os palestinos precisam abrir mão do território onde Israel já se estabeleceu, porque já se estabeleceu. Não vai sair de lá. Ao mesmo tempo, Israel precisa abrir mão dos territórios que são legitimamente dos palestinos, que estavam lá e que estão há milhares de anos. E deixar que eles se organizem como um Estado viável. Então, existem direitos dos dois povos, mas para que haja paz, para que vidas sejam preservadas, ou seja, em função de algo maior, que na minha opinião é preservação de vidas nesse caso, é preciso abrir mão um pouco de certos direitos. Quando eu estou em jornada de aconselhamento de casais, existem muitos direitos reivindicados de um lado e de outro. O homem reivindica certos direitos, e às vezes me cita até versículos bíblicos assim. A mulher também reivindica certos direitos, e cita também os versículos bíblicos que ela acha que o marido
não está atendendo. E os dois só vão conseguir estar em paz se eles abrirem mão de certos direitos. Não é se anular totalmente e abrir mão de todos os seus direitos, mas é se anular um pouco, dar um passo para trás, abrir mão de certos direitos, pela paz, pela harmonia, pelo acordo, pela costura de um viver bem, e principalmente em obediência a Deus. E neste caso, e no caso de José, é muito bonito José abrir mão e seguir o casamento com uma mulher já grávida. E seguir uma vida com essa mulher, criando um filho que não era seu filho. Ah, mas era o filho de Deus. Sim, mas não era o filho dele. E ele topou criar. Não era o filho que ele pôde escolher o nome. Porque quem deu o nome foi Deus, por meio do anjo. Vai ser chamado Jesus. Mas ele abre mão por algo maior. Então essa coisa de ter muita razão, de reivindicar muitos direitos, sem querer abrir mão de nada, vai nos colocar em muitas guerras. Se você se apegar a todos os seus direitos de forma intensa, você vai ter que lutar muitas guerras. Porque você vai ter que sair brigando com tudo e com todos, em função de todos os seus direitos. E muitos, alguém pode te dizer, é legítimo esse direito seu. Mas a pergunta é, mesmo sendo um direito legítimo, será que a gente tem que brigar assim por todos eles? Será que a gente tem que fazer uma guerra, arrumar uma confusão toda vez e o tempo todo? Será que a gente, por ter certa razão, a gente tem que levar a nossa razão às últimas consequências? E não importa quem ficar pelo caminho, com quem a gente romper, as amizades que se perderem, o casamento que se acabar, os relacionamentos que se desgraçarem, para você levar adiante a sua razão? Será mesmo que vale a pena? O que José mostra para a gente é que ele era um homem que estava disposto a abrir mão de certos direitos. Ele tinha o direito de denunciar Maria como uma possível adúltera. Ele pensa em anular o casamento quietinho. Ele tem direito de escolher o nome, então, já que ele vai criar esse menino. Ele abre mão da escolha do nome. Ele tem o direito de exercer toda a autoridade sobre esse menino. E ele vai ver Jesus lá na frente e dizer, olha, meu pai, meus irmãos e minha mãe são aqueles que fazem a vontade do meu Pai do céu. Ele é um sujeito que abre mão e mostra para a gente que é necessário modular a luta pelos nossos direitos e a necessidade de abrir mão por obediência, por paz. Alguém já disse, né, que no casamento ou você vive em paz ou você tem razão. Se você insistir com a razão, se prepare para as guerras. Se você decidir viver em paz, talvez você vai ter pouca razão aí no caminho, mas vai viver em paz. E talvez isso se aplique em muitos casos, de fato. Porque se a gente for militar a ferro e fogo em tudo, olha, a gente vai ficar muito chato, não vamos nos suportar. Não é aquele vizinho briguento, que reclama de tudo, que arruma confusão com todo mundo, que ele quer todos os direitos nos mínimos detalhes e de todas as formas. Fica no mínimo chato. E no máximo,
um sujeito que vive em guerra, em processo, em audiência, em juizados, em fóruns, porque ele está o tempo todo no litígio, o tempo todo na briga, o tempo todo na confusão, o tempo todo na tensão. O tempo todo. E a gente tem que ter sabedoria, que talvez em algum momento a gente tenha que ir para um certo litígio, é verdade. O último litígio que eu vivi, que eu participei, foi o do meu tio, que precisava de um medicamento muito caro, para um tratamento de câncer, o médico recomendou, e o SUS não costuma liberar aquele tratamento, senão por ordem judicial. Então pagamos uma advogada, entramos com o processo, ganhamos a ação e adquirimos a medicação pelo SUS para que ele tivesse uma sobrevida. Infelizmente não durou muito, ele veio a falecer mesmo assim, mas tomou pelo menos 2 doses da medicação e era uma última alternativa que a gente tinha. Então, às vezes, a gente tem que ir em umas lutas dessa. Precisa de uma medicação que é muito cara e tal. Vamos lá com o SUS, vamos brigar, vamos para o advogado e vamos buscar esse remédio para o nosso ente querido. Às vezes, é uma questão de vida ou morte. Mas tantas outras vezes, a gente não precisa brigar. Não vale o desgaste, não vale a confusão, não vale o litígio, não vale nem o tempo que você vai perder, não vale o seu desgaste emocional, não vale o tempo que você vai gastar na audiência, não vale o tempo que você vai despender para lidar com uma questão pequena do trânsito, uma questão que não faz sentido, entende? E José ensina isso para a gente, ensina para a gente a ser um homem que em obediência, claro, a Deus em primeiro lugar, ele abre mão de certas coisas. Ele diz, tá tudo bem, é Jesus que tem que chamar? É Jesus que vai chamar. Eu tenho que me casar com a Maria, eu vou me submeter, eu vou aceitar essa condição. Eu não posso ter relação com ela até que Jesus nasça. Ok, eu não vou. Vou segurar a mão, vou segurar minha onda, vou me controlar e vou chegar lá nesse momento. Entende? Então, ser homem é também controlar-se. Ser homem é também controlar os próprios instintos. Porque quem não controla os próprios instintos é bicho, é animal. Animal não controla os instintos, ele reage aos instintos o tempo todo. Um cachorro, um gato, um leão, um animal qualquer, um cavalo, ele está o tempo todo reagindo aos instintos. Mas nós somos humanos, que também temos instintos. Temos os nossos rompantes, temos os nossos nervosos, temos os nossos chiliques. Mas temos também inteligência para nos controlar. E nós crentes temos também o Espírito Santo para nos auxiliar no domínio próprio, que é parte do fruto do Espírito. Dizer, calma aí, não posso agir assim no ímpeto, no instinto, na loucura. Eu posso me controlar. As minhas ações podem ser refletidas. Eu posso ponderar o que está acontecendo. Eu posso agir de forma equilibrada. Aliás, eu devo. Porque se eu agir na pura emoção, no puro instinto, eu estou agindo como um animal e não como um ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. Mas eu foi na força do ódio. Mas eu estava sob forte emoção. Sim, mas você não é um animal, você é uma pessoa. Você se controla sim. Deveria se controlar. Porque você é gente, você não é bicho. Que sai agindo no instinto, de qualquer jeito, de qualquer forma. Não é assim que a gente ensina os nossos filhos?
Eles querem bater, querem morder, querem se puxar, querem... E a gente vai ensinando, né? Não pode, calma, segura, tal. Então por que a gente também não se educa? Saber que a gente não pode. E mesmo que a gente possa, saber que a gente não deve certas coisas. E saber que tendo razão em certos momentos, é necessário abrir mão. Dar um passo atrás. Silenciar. Deixar as coisas assentarem. Respirar fundo. Esperar amanhã. Esperar o dia seguinte. Não é nada como um dia após o outro. Para fazer certos encaminhamentos ou tomar certas decisões. É assim que é. Não é assim que pensam os radicais, os fundamentalistas. Mas eu penso que era assim que pensava José. Um sujeito que obedecia ao anjo, decidiu viver em paz, decidiu abrir mão de certos direitos por propósitos maiores e melhores. Porque no final do dia e no final da vida, o que vai importar são os propósitos maiores e melhores pelos quais você viveu. As batalhas que você teve de travar, que foram de fato relevantes e importantes, e as batalhas que você saiu delas e evitou guerras. Minha mãe nunca gostou de jogo, né? E aí, só dela ver alguma coisa assim de baralho, essas coisas, ela sempre dizia: filho, a melhor carta é aquela que não se joga. Essa é a melhor carta que você pode ter, é a que não se joga. Quer dizer, tem coisa que é melhor não. Tem coisa que é melhor deixar lá. É melhor nem pôr a mão. Deixa lá. Deixa rolar. Não precisamos pôr a mão em tudo. Não precisamos entrar em todas as confusões. Não precisamos militar o tempo todo. Temos que medir. Algumas coisas são necessárias e a luta e adiante. E outras coisas não. Outras coisas é melhor abrir mão. É melhor deixar quieto. É melhor viver em paz. É melhor assumir o prejuízo. Às vezes uma confusão de trânsito, não, tudo bem, eu assumo o prejuízo, eu arrumo meu carro depois, tá? Beleza. É melhor. Não vou perder a vida, não vou perder tempo, não vou para uma delegacia, não. Deixa isso aqui, eu resolvo em paz, fica tranquilo, sabe? Fique em paz, tudo bem. Então, isso é sabedoria. Isso é saber viver. A gente precisa saber viver. E o Natal pode ser uma boa inspiração para isso. Um clima solidário, um clima da chegada do Messias, um clima de viver bem, de viver em paz, um clima de desejar um mundo melhor e etc. Então, vamos embarcar nesse bom clima de Natal. Vamos embarcar nesse bom clima de abrir mão de certas coisas, abrir mão de certos direitos, abençoar outras pessoas, deixar o direito do outro, deixa ele, está tudo bem. Vamos ficar em paz, vamos viver bem, vamos viver bons anos em paz. Essa é das boas lições que a gente pode ter. Só para finalizar e para ilustrar essa coisa do conflito, eu ouvi uma história, uma questão de aconselhamento pastoral. E a pessoa, na família dela, houve uma desavença com o vizinho entrou no terreno do rapaz, aí a irmã do rapaz ligou, o rapaz não gostou, veio, esse vizinho pegou um pedaço de pau e deu uma paulada, o outro vizinho pegou uma faca e deu uma facada, matou o cara.
vizinhos de anos, do mesmo bairro, convivendo, gerações, o pai já morava ali, o avô já morava ali, o outro. Agora um perdeu a vida, o outro está preso. Ah, mas por que foi? Ah, porque ele pisou aqui no meu quintal. Ele passou aqui no meu portão porque eu não queria que passasse. Olha isso. Olha isso. Olha onde é que vai. E isso mexe com toda a família. Claro, a família que perdeu. Está revoltada. Talvez queira matar alguém da família do lado de lá. A família do lado de lá, que não é gente de confusão, também está com medo. Como é que a gente vai ficar aqui? Como é que a gente vai olhar para a cara das pessoas? Como é que a gente vai olhar para a cara da família, para a cara do filho? O cara deixou 3 filhos. Como é que a gente vai olhar para essas crianças e lembrar do pai que foi o nosso filho que matou? Como é que a gente vai viver? Vamos ter que vender a casa, vamos ter que largar o emprego, vamos ter que mudar de bairro, vamos ter que mudar de cidade. Vamos ter que fazer o quê? Porque aquele que perdeu a vida, perdeu. O que está na cadeia vai ficar uns anos e uma hora sai. Mas o que perdeu a vida, perdeu, acabou. As crianças vão crescer sem pai. Por que seu pai morreu? Porque mataram meu pai. Por que mataram seu pai? Ah, porque ele pisou no quintal do vizinho que não podia pisar. Ele abriu... Sabe? A gente olha assim, né? É uma idiotice, né? Mas é numa idiotice dessa que às vezes acontece uma confusão de trânsito. É numa idiotice dessa que acontece uma briga de condomínio. Né? De ter razão, de não abrir mão dos direitos. Aí mata, morre, criança fica órfã, mulher fica viúva. E aí? Que valeu todo o direito, toda a confusão, né? Para gerar morte, cadeia. Então, não tem sentido, né? Não tem sentido. Então, muito melhor é viver em paz. Muito melhor é abrir mão em função de algo maior. Estou preservando a vida, estou preservando a paz. Eu quero ficar bem com a minha vizinhança. Eu quero ficar vivo para criar meu filho. Eu quero seguir em paz. Eu quero estar em litígios, em confusões, não. Esse deve ser o nosso sentimento. Esse é o nosso chamado. Bem-aventurados os pacificadores. Esses serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores, os operadores da paz, os trabalhadores pela paz. Melhor que a gente seja reconhecido e visto dessa forma.